Pode sentar, por favor. Eu acredito mesmo que hoje vai ser uma manhã de cura, onde Deus vai trazer um bálsamo sobre os nossos corações e onde Deus, eu tenho certeza, vai abrir os olhos espirituais. Para você que talvez se ainda não entendeu a sua identidade, a sua filiação, que hoje seus olhos sejam abertos. Você mais do que nunca entenda que não é uma expressão simplesmente, mas é uma verdade. Você tem um pai. Você tem um pai. A mensagem de hoje tem como tema um encontro com o Pai. Eu vou falar de 5 encontros. 5 encontros com mulheres. O pastor, não sobrou nada para um homem, não. Mas por que eu vou falar sobre o encontro de um pai com mulheres? Claro que serve para todo mundo, seja homem, seja mulher. Porque no contexto que eu vou falar hoje, quando a gente estuda a Bíblia, nós vamos perceber que a mulher, ela era deixada de lado pela sociedade. Para você ter ideia, uma das orações que era feita no Talmud pelos homens era: Deus, obrigado porque eu não nasci mulher. A mulher não tinha o direito de aprender, não tinha nem sequer o direito de entrar num templo, numa sinagoga. E eu acredito que tudo isso acontecia e acontece ainda de uma forma talvez um pouco mais reduzida nos dias de hoje, mas para arrancar uma identidade que já havia sido estabelecida muito tempo atrás. A verdade é que, se você perceber, o assunto da Bíblia se chama paternidade. Um estudioso, ele estudou 50 anos sobre a personalidade humana. Ele é um professor universitário lá dos Estados Unidos. E ele diz que nenhum outro tipo de experiência demonstrou um efeito tão forte e consistente sobre a personalidade, o desenvolvimento da personalidade, como a experiência da rejeição, especialmente pelos pais na infância. Você sabia que crianças que são rejeitadas pelos pais, e de uma forma especial eu quero trazer a figura do homem, ela sente como se estivesse sendo esmurrada, socada no estômago. Diante do estudo que ele fez, ele disse que essas crianças se sentem socadas no estômago, mas não é só uma vez, é como se elas sempre fossem socadas de minuto a minuto. A dor de um murro passa, mas o pior é que a dor que uma criança dessa sente pela rejeição, pela falta de paternidade, é uma dor que vai além
da sua carne, do seu físico, porque é uma dor que é psicológica. A dor humana passa, mas a psicológica, ela tem um processo, e diante desse processo, infelizmente, ela dura por muito tempo, se essa criança não se permitir ser curada. E tudo isso, na verdade, faz parte de um plano diabólico do diabo, que é deturpar a nossa identidade. Por meio de quê, pastor? Do menosprezo. Por meio da ausência de paternidade, da desvalorização da figura paterna. Para quê? Para descredibilizar Deus. Por quê? Porque se a gente não entender o valor verdadeiro de um pai, e quando eu falo pai, eu quero que primeiro a gente olhe para Deus. Se a gente não entender esse valor, nós não vamos nos dar valor. E tem duas áreas onde o diabo tem tentado implantar esse plano dele. A primeira área é a do fator espiritual. Se você for estudar a estrutura babilônica ou romana, a figura de um Deus Pai havia sido substituída por uma deusa mãe. Não sei se você se lembra daquele momento em que Paulo vai a Éfeso e havia uma deusa chamada Diana dos Efésios. Se você for pesquisar e ver como essa deusa se parecia, ela tinha uma imagem com o rosto de uma mulher cheia de seios. E qual era a mensagem que estava sendo passada? A mensagem que era passada é que ela poderia suprir a necessidade de todos em qualquer área. Ou seja, era uma estratégia do diabo para enfraquecer o governo espiritual baseado na paternidade de Deus. Mas havia também o fator sociocultural. E na mente das pessoas, pensa bem comigo. O que é que, na maioria das vezes, nós acreditamos? Que quem faz mais besteira é o homem, ao invés da mulher. Quem mais bebe? Quem mais fuma? Quem mais trai? Quem mais abandona? Quem mais rejeita? Eu recebi uma mensagem há pouco tempo aqui no meu WhatsApp que falava a respeito de pais que não dão o seu nome para os filhos. Quase 500 crianças, isso lá no Paraná, são registradas por dia sem o nome do pai no Brasil. Ou seja, a mentalidade que o diabo tenta passar para mim e para você é a seguinte: é porque realmente o homem faz mais besteira. E deixa eu te falar, nós não podemos nos apegar àquilo que o diabo está tentando inserir na nossa cultura, na nossa mentalidade. Nós precisamos nos apegar à verdade de Deus. E é por isso que a gente está aqui, para levar restauração para a paternidade. E quais são as verdades de Deus? Pode celebrar isso. Quais são as verdades de Deus? Como é que Deus se revela no Antigo Testamento? Deus se revela como Pai de Israel. Lá em Deuteronômio 32:6, a Bíblia diz assim: assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante, não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Salmos 103:13 diz assim: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem,
Provérbios 3,12 diz: o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja. Se a gente for para o Novo Testamento, nós vamos perceber a mesma coisa, Deus se apresentando como pai. A Bíblia diz em Mateus 7,7: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem, e assim por diante. Por isso que a Bíblia fala, e eu quero que você preste bem atenção nessa verdade. A Bíblia diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É disso aqui que o diabo tem medo. Porque alguém que reconhece a sua identidade, alguém que reconhece a sua filiação em Deus, é alguém que vai levar a mesma liberdade para as outras pessoas. A gente vai ver isso nesses 5 encontros de Deus como Pai com suas filhas. Mas a Bíblia não diz que Deus que a ardente expectativa da criação está aguardando a revelação dos servos, ou dos empregados de Deus, ou das criaturas de Deus, ou das ovelhas de Deus, ou dos discípulos de Deus. Não, a Bíblia fala sobre filhos de Deus. Por quê? Porque isso significa que você só pode viver a sua verdadeira identidade se manifestar a paternidade de Deus. Só existe essa maneira. Por quê? Porque só há filho se houver um pai. E quando Deus nos revela essa identidade, Deus ao mesmo tempo nos revela propósito. E é isso que o diabo não quer. O diabo não quer que nós vivamos o propósito dele para a nossa vida. Porque filho não trabalha simplesmente para manter o emprego. Não, o filho cuida dos negócios do pai. E foi isso que o diabo perdeu. Sabe, o filho não está trabalhando para ser amado, o filho trabalha porque é amado. O filho não está ali servindo porque quer a recompensa, quer o dinheiro, quer o reconhecimento, não. Ele está trabalhando para enriquecer as coisas do pai. Por quê? Porque o que é do meu pai é meu também. Sabe, você consegue perceber essa ideia, essa verdade transformadora? E é isso que a gente vai encontrar nesses 5 encontros de um pai. Encontros que transformaram essas mulheres, encontros que podem transformar também a nossa vida. Eu quero falar sobre o primeiro encontro, que manifesta o caráter de um pai que perdoa. E esse encontro foi com aquela mulher adúltera. Está lá em João, capítulo 8, a partir do versículo 4. Eu não vou ler, mas vou falar um pouco sobre esse texto, essa história, depois você lê em casa. Mas aqui nós vamos encontrar uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Interessante, lembra que eu disse que as mulheres eram deixadas de lado, que eram discriminadas? A lei mostrava que não só a mulher que havia sido pega em adultério devia ser julgada. A lei mostrava que ela e o homem deveriam ser julgados. Mas a Bíblia diz que só levaram a Jesus aquela mulher. O que eu mais amo nessa história é a forma como Jesus libera perdão sobre ela. E por que, pastor, o senhor quer começar falando sobre perdão? Porque tudo começa pelo perdão. A nossa identidade, ela é na verdade revelada a partir do momento que nós
entendemos que precisamos do perdão do nosso Pai. Sabe por quê? Porque todo mundo está aqui, você está acompanhando online, todo mundo está aqui, porque um dia foi perdoado. Se não houvesse esse perdão na cruz, em Cristo Jesus, a Bíblia mostra a alma que pecar, essa morrerá. Essa mulher foi levada até Jesus. Nós sabemos por que foi levada, porque eles queriam induzir Jesus ao erro. Eles queriam encontrar uma maneira de prender Jesus, de destruir aquilo que o Pai Celestial estava fazendo através do seu Filho. Pedras de acusações foram levantadas contra ela, de forma injusta, porque o homem tinha que estar lá também. Ele errou, pastor? Claro que ele errou. E é tão lindo que na nossa vida, muitas vezes, essas mesmas pedras são lançadas. Mas a melhor coisa do mundo, e eles não entenderam isso, os fariseus, aqueles homens que foram tentar induzir Jesus ao erro, não entenderam que a melhor coisa que aconteceria na vida daquela mulher, e na vida deles também, era justamente isso, eles terem ido ao Mestre. Quando a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele, é a mais pura verdade. Mas essa mulher foi deixada ali naquele instante, na sua pior versão. Eu fico imaginando, talvez essa mulher meio que despida, foi pega em flagrante adultério, sendo colocada no chão, e todos dizendo, vamos apedrejá-la, e talvez você diga assim, pastor, mas que situação difícil. É difícil. Mas a verdade é que todos nós, quando chegamos a Jesus, nós chegamos na nossa pior versão. Todo mundo aqui teve um passado vergonhoso. Mas quando a gente entende que tem um Pai que olha para mim, que olha para você, e mesmo quando nós estamos na nossa pior versão, Ele não vê a pior versão, Ele vê a versão dele. Porque já parou para pensar que Jesus nunca olha para mim, para você, do jeito que as pessoas olham? Sabe, um tempo lá atrás, hoje é mais tranquilo, mas uma vez eu estava caminhando no shopping, e eu gosto de ficar mais à vontade, botar uma bermuda, ficar mais jovem. E naquela época lá atrás eu ainda usava umas roupas sociais, sabe? Aquele negócio mais assim, blazer, um terno e tal. E estou eu no shopping, caminhando, e de repente uma pessoa da igreja olha para mim. Eu reconheci que ela era da igreja. Mas quando ela olhou para mim, ela fez... Aí na hora, eu fui até ela, fala filha, pastor usa bermuda também, tá vendo? Aí ela, ficou mais tranquila. Sabe, muitas vezes a gente tem a tendência de olhar para as outras pessoas e julgá-las, talvez pela aparência exterior. Mas é tão lindo que Jesus sempre olha para mim, para você, entendendo, não o que está ali, mas o que Ele vai fazer, porque Ele faz. Aqueles homens colocaram aquela mulher ali na sua pior versão para poder envergonhá-la. Palavras de acusações foram lançadas sobre ela. E aqui vem a parte que eu mais amo. De todas as palavras que esses homens falaram, uma se salvou. Qual foi? É quando eles perguntam assim: Jesus, o que é que o Senhor tem a dizer sobre ela? Deixa eu te falar uma coisa. Você tem um pai. E por mais que eu e você não sejamos perfeitos, qualquer pessoa que chegar para o nosso pai
e disser assim: o que é que você tem a falar dele ou dela? Se prepara, porque o nosso Pai, que é orgulhoso, no sentido de nos amar tanto, vai falar aquilo que deve ser falado. Sabe, quando Jesus estava se batizando ali com João, o que foi que o Pai disse? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe aquela expressão que a gente diz assim: eita, pegar em bomba? Pegar em bomba. Porque o que é que o pai vai falar da sua filha? E naquele instante, ele diz assim: ele igualou todo mundo. Se você está aqui, você quer jogar pedra, se você não tiver pecado, vai lá e lança. Sabe por que ele nivelou todo mundo? Porque ele quis dizer assim: você está pensando que o adultério dela é maior do que a tua mentira? Você está pensando que o adultério dela é maior do que o seu orgulho? Ele nivelou todo mundo, e como um pai que ama também, porque Jesus estava se revelando como um pai para os outros também, para mostrar: ei, deixa eu dizer uma coisa, está todo mundo errado aqui, o único que pode absolver, não só ela, mas como vocês, sou eu. Enquanto os representantes da lei estavam ajuntando pedras, sabe o que Jesus estava fazendo? Tocando no pó das pedras. Porque é isso que Jesus faz. Quando as pessoas estão com as pedras nas mãos, Jesus está com o pó, dizendo assim: pode deixar, eu vou quebrá-las. Eu sei quem você é, eu sei o que você fez, mas eu também sei o que eu vou fazer. Eu te fiz do pó da terra, mas eu soprei sobre você o meu espírito, para você ser tudo aquilo que eu quero que você seja. Você é filha, você é filho. É diferente. E por isso, veja que coisa interessante. Ele diz uma coisa para a multidão, mas diz duas para aquela mulher. Para a multidão: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Mas e para ela? Jesus disse assim, depois que todos foram embora: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? A segunda: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Primeiro, ele mostrou que ele é um pai de amor e de misericórdia, mas também ao mesmo tempo mostrou que é um pai transformador. Perceba bem que Jesus depositou graça sobre a vida daquela mulher, mas ao mesmo tempo ela não disse para aquela mulher assim: beleza, você errou, pecou, tá bom, pode ir. Não, ele disse assim: vai, mas filha, não faz mais essa besteira que você fez. Estão tentando hoje mostrar que Deus é um pai que ama, um pai que cuida, mas que quer deixar a gente do jeito que a gente está. Sabe, qual pai que vai ver seu filho sujo e vai deixar sujo? Nenhum pai vai fazer isso. Pai de verdade não vai. Muitas pessoas estão tentando apresentar um pai que passa a mão na cabeça e depois diz assim: pode ir, viva do jeito que você quiser. Não. O pai que perdoa é o pai que arranca o pecado pela raiz, para que a gente possa viver em novidade de vida. E foi isso que ele fez com essa mulher adúltera, deixada de lado pela sociedade, pronta para ser condenada. Ele a absolveu, mas ele não só fez isso,
Ele também transformou a vida dela. Deixa eu dizer uma coisa, você, eu, nós temos um pai. Sabe, você errou, você pecou, você fez besteira. Ele já sabe o que você fez. Tem muita gente que está pronta para lançar as pedras sobre você, mas ele está ali para te defender. Agora, não esquece, o seu pai vai te colocar debaixo do chuveiro, para você tomar aquele banho, para ficar limpo, para ficar cheiroso, e para nunca mais você viver o que você viveu lá atrás. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez nova. Talvez é desse pai que você precisa hoje. Eu posso te dizer, Ele está presente. Não importa o que você já viveu, não importa. Ele está ali de braços abertos, só esperando você entender que Ele nunca vai te acusar. Não, Ele não acusa. Você vai ver Jesus acusando essa mulher? Não. Ele vai absolver, para você sair daquela situação totalmente transformado. Isso aconteceu com essa mulher. O pai que perdoa se manifestou na vida dela, e por isso que a vida dela nunca mais foi a mesma. Mas o pai que perdoa também é o pai que valoriza. E aqui a gente vai falar sobre Maria de Betânia. Mateus 26, a partir do versículo 6, depois você vai ler em casa também. A Bíblia fala daquela mulher, lembra? Aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, quando estava ali na casa de Simão, o leproso. Os discípulos chegaram, estou falando de gente que estava com Jesus. Disseram, mas para que esse desperdício? Principalmente quem? Judas Iscariotes. Eles ficaram incomodados com aquilo que aquela mulher fez, com aquela boa ação que foi realizada por ela para Jesus. Eu fico imaginando essa mulher ansiosa para Jesus chegar ali. Eu imagino, ela deve ter arrumado mesa, deve ter preparado o jantar, organizou tudo, botou sua melhor roupa e pegou aquele frasco valiosíssimo. Eu imagino o tempo que essa mulher teve que trabalhar, todo o esforço que ela fez. Por quê? Porque a Bíblia diz que equivalia a 300 dias de trabalho. E deixa eu te dizer, esse vaso não foi fácil. Esse nardo que ela comprou não era fácil de ser, não encontrava em Israel, teve que vir de fora, mas chegou o momento. Sabe, faltavam apenas 6 dias para a Páscoa, e esse gesto que ela ia realizar tinha um sentido profético, porque ela ia ungir Jesus, o Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo, seria ungido, representando morte, mas ao mesmo tempo representando a ressurreição. Ninguém mais fez isso. Os discípulos podiam ter feito isso, mas aquela mulher fez o que ninguém fez, quebrando o vaso, enxugando com seus cabelos os pés de Jesus, e mostrando ali, Jesus, tu és a minha cobertura. Ali ela estava dizendo, eu dependo totalmente de ti, o Senhor é meu pai, eu quero uma paternidade. A dependência dela não estava no recurso, porque ela gastou tudo que tinha. A dependência dela não estava na opinião das pessoas, porque ela nem ligou para aquilo que os discípulos falaram. Não estava numa performance de superioridade. Ela não estava querendo mostrar que ela era superior a absolutamente ninguém. Ela só estava dizendo, eu dependo de ti, eu reconheço quem o Senhor é. Por isso que depois que essa mulher fez essa ação tão linda para com Jesus,
nós vamos encontrar 3 falhas de identidade na vida dos discípulos. Primeira, inveja. Inveja por quê, pastor? Inveja porque eles viram aquela mulher fazendo o que eles não fizeram. Segundo, o desprezo. Porque quando eles disseram assim, que desperdício é esse? Eles estavam tentando desprezar, descredibilizar justamente a atitude dela, porque a atitude dela não foi para com um discípulo, não, foi para com Jesus. E a terceira falha de identidade, hipocrisia. Porque Judas Iscariote disse assim, vamos dar o dinheiro para os pobres, mas a gente sabia o que é que ele estava querendo fazer com aquele dinheiro. Mas e a resposta de Jesus? Vamos focar em 2 frases. Por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Isso aqui é um pai defendendo uma filha e valorizando aquilo que ela estava fazendo para ele. Porque quando a gente entende nossa filiação, quando a identidade de filho, de filha é impregnada no nosso espírito, a gente vai incomodar muita gente. O quê? Vai! As pessoas vão achar que a gente é doido. Porque um filho que é apaixonado pelo seu pai, gente, vai fazer coisas assim, sabe? Essa semana teve um dia de cada uma das minhas filhas. Helena, negocinho no colégio, Laura também no colégio e Sara lá em casa. E foi lindo o que cada uma fez. As cartinhas. E o interessante é que essa última foi Sara que fez e ela chegou para mim um dia e disse, pai, o senhor quer tomar café? O que o senhor quer comer? Aí já começa a rir. Por que, filha? Não, só para saber. Assim, acho que uma batata doce, né, filhota? Com um ovinho, com bacon. Tá bom. Quais são as cores que o senhor mais gosta? Eu disse, por que tu quer saber? Não, só para saber mesmo. O senhor vai tomar café a que horas? Vai acordar a que horas? Eu disse, mas por que tu quer saber? Não, só para saber mesmo. E ela acordou cedo. Pediu para a menina que trabalha lá em casa acordar ela, de 7 e pouco. Foi lá fazer o café. Aí eu acordo. Tá lá. Ela pegou um quiche que a menina fez de brócolis, de quiche gostoso, gente. Com coração, fez um coração. Botou eu te amo com sal. Aquele sal do Himalaia. Negócio tão bonito. A cartinha, ela mesma fez, cortou um P, aí botou o ai assim, e acordou bem cedo. Eu disse, ô menina, como é que tu conseguisse acordar? Porque sou eu que te acordo. Ah não, eu pedi para a tia Wade me acordar. Mas foi dormir tarde, não, mas mesmo assim, porque uma filha que é um pai, um filho que é um pai, vai fazer sacrifícios para valorizar o pai que tem. Sabe por quê? Porque também sabe que o pai valoriza. Por isso que olha o que Jesus vai falar para aquela, não só para a mulher, para todo mundo. Porque sabe qual era o pensamento dos discípulos? O preço do perfume. Deixa eu te falar uma coisa. Preço é algo passageiro. Eles não conseguiram, na verdade, ver o valor que aquela mulher estava dando a Deus. Porque valor é eterno. Por isso que, vou te dizer, a gente tem um pai que nos valoriza. E Deus, Jesus chega e diz assim, é o seguinte, para vocês que estão incomodados, o que essa mulher fez,
eu vou deixar marcado pela eternidade, porque eu quero que somente todo mundo, eu só quero que todo o universo, quando lê essa história, saiba o que minha filha fez por mim. Uau! Por isso que eu acredito, sabe, Deus nunca nos mede pelo que a gente faz, nunca. Mas Deus é um paizão tão maravilhoso que Ele diz assim: filha, eu não estou te medindo pelo que faz não, mas eu vou te dizer uma coisa, eu vou te recompensar, porque eu te amo, porque eu quero que aquilo que você faz por mim, para mim, ecoe pela eternidade. E eu sei que isso incomoda, sabe por quê? Porque quando nós brilhamos a paternidade de Deus na nossa vida, gente, o diabo fica... Por isso que eu vi uma história de uma cobra que estava perseguindo um vagalume. Queria porque queria comer o vagalume, queria porque queria isso. 3 dias perseguindo um vagalume, ficou cansado. E disse assim: cobra, peraí, antes de você me comer, me diz, pelo amor de Deus, deixa eu te fazer 3 perguntas. E a cobra disse: eu geralmente não abro esse precedente não, mas eu vou abrir para você, vai. Primeira pergunta, fala logo. Aí o vagalume disse assim: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Aí a cobra: não faz não. Mas eu fiz alguma coisa contra você, cobra? E a cobra: não, também não. Faz logo a terceira pergunta. Aí o vagalume disse assim: então por que você está querendo me comer? E a cobra disse assim: porque eu não aguento ver você brilhar. Eu sei a raiva, a fúria que o diabo tem de nós, igreja do Senhor. Porque quando a gente fala de paternidade, quando a gente fala de filiação, quando a gente fala de família, homem, mulher, filhos, o diabo fica endemoniado. Porque a gente está, na verdade, se levantando contra aquilo que ele está tentando destruir. Por isso que o maior problema do mundo hoje é falta, ausência de paternidade. Mas eu vou te dizer, fica tranquilo, porque você tem um pai que vai continuar te valorizando. Mesmo quando os outros quiserem te criticar e falar mal de você, escuta, continua seguindo em frente. O ato dessa mulher foi eternizado. Sabe por quê? Uma filha, um filho que sabe o seu valor, valoriza o seu pai, valoriza o seu propósito e valoriza o seu legado. Olha o legado que essa mulher deixou. Posso te dizer uma coisa? Continua quebrando o vaso. Parou para pensar que essa mulher quebrou o vaso todo. Sabe o que ela dizia? Para si mesma, para os outros e para Jesus, dizia assim: é o seguinte, não vou deixar nem um pouquinho para ninguém, só para ti, porque o Senhor merece tudo. Fala para a pessoa linda que está perto de você, diz assim: ei, você tem um pai que te perdoa, que te valoriza, mas a gente também tem um pai que nos ensina. A Bíblia fala de Maria, sabe, Maria, irmã de Marta. A Bíblia fala em Lucas 10, 38, Jesus vai à casa delas, e eu acredito, sabe, que Maria ajudou sim a Marta, mas quando Maria viu que Jesus estava lá, Maria besta, gente, Maria foi logo para se sentar aos pés. Para pensar aqui, a Bíblia diz que ela se assentou aos pés. Essa era uma antiga postura de discípulos, de aprendizes. Mas espera aí, os homens podiam fazer isso, as mulheres não. Lembra? Mulher não podia entrar em templo, em sinagoga, não. Ela ficava lá, escanteada. O Talmud dizia que toda a glória da mulher é dentro de casa. Em casa ela era louvada, agora fora não, fica aí, Mas Maria, a Bíblia diz que ela se sentou aos pés. A Bíblia traz uma expressão a respeito de Paulo, dizendo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. É isso. Discípulo aprende aos pés. E essa mulher, quando fez isso, Maria, ela estava dizendo assim: eu sou discípula dele, eu quero aprender dele, com ele. E
Jesus estava justamente mostrando a identidade de Maria, porque é o seguinte: filho, filha, ei, pode se assentar aos pés. Aqui não é apenas acesso, é intimidade, é relacionamento. Sabe qual é o maior problema de muita gente? Lembra que Marta estava lá correndo para fazer a comida? É que Marta só aprendeu que tinha acesso. Ela não entendeu que tinha algo mais, uma intimidade que ela nunca tinha tido. Veja que coisa, cuidado para não preparar um jantar para um pai que você não conhece. Porque na verdade, vamos ver a história do filho pródigo. Ele sai, se arrepende e volta. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem foi que preparou o banquete? Foi o filho ou o pai? Foi o pai para o filho. Marta não entendeu que o banquete já estava pronto. Porque não é o filho que prepara o banquete, é o pai que prepara para mim e para você. Tudo o que Jesus queria aqui, sabe o que era? Filhota, vem para cá, fica comigo, relaxa seu coração, ouve o que eu quero te ensinar. É por isso que tem muita gente que está, infelizmente, tratando como comum o que é extraordinário. Infelizmente, tem muita gente tratando com desprezo aquilo que tem que ser prioridade. E o pai está lá, sentadinho, tranquilo, esperando a pessoa entender que eu vou sempre estar ali. Sempre. Aprenda. Deus quer proximidade. Por isso que Maria ficou lá, sentada, recebendo o banquete do pai. Você e eu temos um pai que quer sempre nos ensinar. Aqui, uma célula, no seu tempo a sós com Ele, quando você está dentro do carro ouvindo uma palavra, ouvindo um louvor, em todo o tempo você tem um pai. Pode ter certeza, se você sentar, Ele vai falar. Não vai procurar acesso, procura proximidade, intimidade, relacionamento. Porque nós temos um pai que ensina. Ele vai te perdoar, vai. Ele vai te valorizar, vai. Mas Ele também quer te ensinar. Mas também nós temos um pai que protege. Eita. Marcos 5, versículo 24, fala sobre uma mulher. A mulher do fluxo de sangue. Nem o nome dela a gente sabe aqui. Só sabe que ela era de Cafarnaum. Tinha uma hemorragia. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas você que não sabe, no contexto da realidade da época, essa mulher era impura, onde ela sentava, a cadeira era impura. Se ela tocasse alguém, ela era impura. Ela não podia nem se movimentar entre a multidão, gente. Ela era deixada de lado. E o pior de tudo é que essa mulher, nesse caso, ela já tinha tentado resolver seu problema com tudo que era médico. Até que um dia ela disse assim: peraí, eu vou ter coragem. Eu estou ouvindo falar que tem esse Jesus. Esse Jesus, ele está curando tanta gente, então ele pode me curar. E a Bíblia diz que ela foi até Jesus. Depois você lê o texto de Marcos 5, 24 até o 34. E ela estava com medo, estava amedrontada, trêmula, mas ela não deixou o medo ocupar o seu coração, porque é isso, um filho diante do pai, o medo na verdade é transformado por posicionamento. O filho pródigo estava com medo, mas ele entendeu, ele tinha um pai que estava em casa, e esse pai, quando ele chegasse, esse pai iria recebê-lo, mesmo que na cabeça dele ele pensasse assim: vou ser um servo, e o pai está dizendo: não, você é filho. Era o mesmo pensamento dessa mulher, 12 anos sofrendo da mesma
complicação, do mesmo problema. Mas aí ela diz assim: peraí, eu tenho um pai, eu vou até ele, porque eu creio que ele vai me curar. Como é que o senhor sabe disso? Porque a Bíblia registra o que ela falou para ela mesma: se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. E olha o que Jesus vai falar para ela: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Você está achando que Jesus primeiro curou o exterior para curar o interior? Não. A verdade é que Jesus quis mostrar para aquela mulher, ela se sentia curada, se sentia curada. Mas Jesus queria mostrar para ela que Jesus sempre cura primeiro aqui, o interior. Jesus primeiro deu identidade para aquela mulher, para depois curar a hemorragia. Por isso que ele fez assim: filha. Primeiro foi filha, depois disse assim: agora você está livre desse mal. Porque o maior problema dessa mulher, gente, não era só a hemorragia, não. Era o coração, rejeitada. Sabe por quê? Bora lá. Se todo mundo chegasse perto dela, era tido como impuro. Você está pensando que o pai dela chegava perto dela? Não. Imagina 12 anos. Agora vamos fazer um paralelo aqui com a filha de Jairo. Porque você sabe que antes, o que é que acontece? Uma cura. Que era a cura, foi a cura dela. Mas Jairo chegou antes para dizer assim: minha filha... Epa, peraí, 2 pais preocupados com 2 filhas. Jesus com a mulher do fluxo de sangue, Jairo com a filha dele. E o mais lindo de tudo é que as 2 filhas foram curadas. Porque é isso que Deus faz. Não importa a situação que está sendo vivida. A mulher do fluxo de sangue era aquela que vivia 12 anos na mesma situação. Mas Jairo era aquele que sofria pela filha, que tinha quantos anos? 12 anos. Histórias parecidas, desfechos iguais. Porque a gente tem um pai que está sempre pronto para o quê? Proteger. Porque pai é assim, protege. Esses dias, Sara, eu não sei quem ensinou isso a ela, não. Vou falar com o pai dela. Mas foi engraçado, ela viu alguém com uma camisa de um time adversário do time que eu gosto, né? Ontem, né? Glória a Deus que, meu Deus, até que fim, né, filho? Mas o pastor Geraldo não vai mais para jogo, já está feito. Aí vai ser vitória. Mas foi engraçado, porque ela começou, quando viu o cara, assim, ela começou a casar, eu... Que é isso, Sara? Aí ela veio: não, é porque a gente é esporte, né, pai? Eu disse: mas não precisa ficar confrontando ninguém não, mulher. Calma aí. Por quê? Porque tem gente que não leva na esportiva, filha. Eu tenho que ensinar, né? E aí ela disse: é mesmo, né, pai? Mas e se o cara quisesse dar em mim? Eu só ia dar nele, né? Pastor da Igreja do Amor arruma confusão no shopping center. Ela disse: filha, papai não ia dar nele. Papai ia te proteger. Só isso. Porque a gente tem um pai que protege a gente. A gente tem um pai que mesmo quando a gente é deixado de lado, mesmo quando as críticas vêm, nós temos um pai que nos protege. E que está ali, de braços abertos, para dizer assim: não, aqui não toca não. Deus protegeu Jó. Mesmo dando permissão para o diabo fazer tudo aquilo que ele fez, mas protegeu sabendo que Jó ia vencer aquela peleja. Nós temos um pai que está disponível a absolutamente todos que buscarem a Ele, na certeza de que Ele vai atender, Ele vai proteger, Ele vai cuidar, Ele vai guardar. E em último lugar, o pai que cura.
Lucas 13, versículo 10 fala sobre uma mulher encurvada. Você vai ver que eram 18 anos que ela vivia dessa mesma maneira. E a primeira expressão que a gente encontra no texto é que a Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher, porque é isso mesmo que acontece. Talvez a gente está encurvado e não consegue enxergar para os propósitos que Deus tem para a nossa vida. E Deus, como Pai, está olhando e dizendo assim: eu sei como você está. E era um sábado. E claro, você sabe que os fariseus, os hipócritas da época estavam sempre prontos para dizer: olha, não cura no sábado, não faz isso. Mas sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz assim, fique em pé, por favor. A Bíblia diz assim, a Bíblia não diz fique em pé não, fui eu que disse. Vocês amam a Bíblia, né, gente? Estão lendo, né? E Deus disse para a mulher: fique em pé. Não. O que Jesus falou para aquela mulher foi: essa mulher é uma filha de Abraão. Jesus quis lembrar a ela a identidade que ela carregava. E o diabo estava tentando prendê-la há 18 anos. Porque é isso que o diabo quer fazer. Ele quer que a gente tenha uma identidade distorcida. Mas o encontro de um pai com a filha ou com o filho revela a identidade certa. Ele curou a identidade para depois curar o exterior. É isso que Deus faz. Tira os nossos olhos do chão e faz com que nós vivamos o que a Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem do meu Pai, que fez os céus e a terra. Jesus deu uma lição de moral em todo mundo ali, porque Jesus não só fez aquela cura naquele sábado, Jesus fez outras curas em outros sábados. Mas tem tanta gente preocupada, tem tanta gente se apegando a simplesmente coisas humanas, que não permitem que a identidade, que o pensamento do céu venha a ser inserido no seu coração. O pai que olha para a filha, que cura o interior para curar o exterior. É o mesmo pai que está só esperando eu e você, que talvez estejamos encurvados, ouvimos a sua voz dizendo: vem para cá. E não importa o que vão falar, não importa qual é o dia, o que importa é que você é filha de Abraão. Você é filho de Abraão. Ou seja, você é meu filho. Você é minha filha. E eu não vou te deixar desse jeito. Eu não sei do que você precisa hoje. Não sei se você precisa desse pai que perdoa. Não sei se você precisa desse pai que valoriza, do pai que ensina, do pai que protege, do pai que cura. Até porque, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você nunca teve um pai. Eu quero encerrar lendo essa carta. Essa carta foi escrita por Thalita. E ela colocou hoje lá no Instagram dela. Ela vai pregar no culto das 7h30. A verdade é que não era nem para eu estar pregando hoje, mas ela está chegando ainda de Vitória, chegar um pouco cansada. Eu prego no das 5, ela prega às 7h30. Mas essa mensagem é dela. Eu não sei se você sabe que Thalita viveu uma ausência de paternidade muito grande. Aos 3 anos de idade, o pai dela deixou sua casa, traiu sua mãe,
Sabe, eu fico pensando, Helena, 3 anos, e eu penso, Thalita, 3 anos, e vivendo tudo isso. E ela tentou meio que substituir essa ausência de paternidade em um tio dela, que era como um pai. E esse tio, certa vez, foi numa fazenda dele para pagar os funcionários. Um cara de Deus foi ler a Bíblia justamente na rede. A pilastra caiu em cima dele e ele morreu. Ou seja, mais uma perda. A minha sogra casou e pense num sogro maravilhoso que eu tive, Lucas, que era padrasto de Thalita, das meninas, do pastor Geraldo, e foi também uma figura de pai. E ele morreu de câncer. Diante de tudo que ela viveu, chegou o momento em que a gente ia ter a nossa primeira filha. Era como se fosse um alívio lá dentro do coração dela por tudo que ela tinha vivido. E a nossa primeira filha morreu depois de 3 meses. E nesse instante, foi um instante que ela disse para Deus: Deus, pelo amor do Senhor, me mostra que o Senhor está comigo, que o Senhor é meu Pai. Ela escreveu essa carta. Essa carta é para alguém que nunca apareceu. Não, você não esteve nos momentos mais importantes da minha vida. Você não assistiu à apresentação da escola que eu tinha ensaiado meses na esperança que fosse boa o suficiente para fazê-lo aparecer. Você não esteve quando caí, levantei até aprender a andar de bicicleta. Você não esteve entre os rostos que eu observava cantar feliz aniversário em torno da mesa. Você não esteve quando minhas notas em matemática não melhoravam e também não estava quando consegui superar e chegar à formatura. Você não esteve quando apresentei a todos o homem que iria me casar. Você não esteve nos almoços barulhentos de domingo. Não esteve nas minhas memórias mais marcantes e também não esteve nas mais comuns. Mesmo que ainda rodeada de pessoas, tudo o que eu mais queria era a sua presença. Mas diante de uma ausência tão grande, conheci a presença, que conseguiu ser ainda maior para preencher todo o vazio do meu coração. Conheci um pai que esteve presente todas as vezes que me senti sozinha. Um pai que estava torcendo por mim na plateia quando venci, também me consolando quando falhei. Um pai que me entende, mesmo quando nem eu mesma me entendo. Um pai que não só viu minhas quedas, como estendeu a mão para que eu levantasse, caminhasse de novo. Um pai que celebrou o mais comum dos momentos como se tivessem sido grandes acontecimentos. Um pai que não despreza a minha presença. Um pai que não diminui minha dor. Um pai que me ama e me mostrou quem eu sou. Esta carta é ao pai que nunca apareceu, somente para dizer que eu encontrei a filiação do céu. Um pai que me completa, me encoraja, me lança ao meu propósito. No final do dia, é para os braços dele que eu corro. É o olhar dele que eu busco. É o coração dele que guia o meu. Eu entendi que a sua ausência não diminui meu valor, nem é culpa minha, também não lhe culpo mais. Somente espero que um dia você encontre o mesmo Pai que eu encontrei. E por isso que Deus tem usado ela. Leva a cura, identidade, paternidade, a vida de tantas mulheres e homens. Sabe por quê? Deixa eu te dizer, um encontro com o Pai muda a nossa vida. Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor. E nesse instante,
Deixa o Pai curar o seu coração. Porque talvez, sabe, você tem vivido sua vida do jeito que você tem vivido, sabe por quê? Porque é uma tentativa de você chamar a atenção do Pai terreno que você nunca teve do jeito que queria. Mas eu posso te garantir, há um Pai que já há muito tempo está com você. Talvez é você que não está conseguindo ver, porque você está como Marta, você está correndo de um lado para o outro. Hoje é o dia de você se assentar aos pés dele. Hoje é o dia de você simplesmente entender que, ei, ele não está vendo os seus erros, ele está querendo, na verdade, consertá-los. Hoje é o dia de você entender que você tem um Pai que te coloca para cima, que te valoriza, sabe por quê? Porque ele te criou a imagem e a semelhança dele. E essa manhã é uma manhã onde ele quer derramar um bálsamo sobre o seu coração. Ele quer cicatrizar essa ferida que talvez está aberta há tanto tempo e você sabe, está doendo. Hoje, deixa o seu Pai te encontrar. E você vai ver o que é que ele vai fazer. O banquete que ele vai preparar. Ei, você vai ouvir as palavras, não de acusações, mas as palavras onde ele vai te absolver e mostrar: filho, filha, vai, mas também não peques mais. Porque hoje ele começa a escrever uma nova história na sua vida. Por isso que eu quero convidar você hoje a correr para os braços dele. Eu quero convidar você que está online também a tomar a melhor decisão da sua vida. Eu quero convidar você a se entregar a esse Pai. Eu quero convidar você a nunca mais deixar. Sabe por quê? Porque ele nunca te deixou. Eu vou contar de 1 até 3. E você que nunca tomou essa decisão, ou você que se desviou, se distanciou dos caminhos do seu Pai, volta hoje, porque ele já preparou uma túnica nova. Ele já fez tudo para você, para dizer: você não vai ser servo, não, você não vai ser escravo, você continua sendo filho. Quando eu encerrar essa contagem de 1 até 3, eu quero convidar você que vai se entregar a Jesus a levantar bem alto sua mão. Eu quero convidar você que está online a escrever aqui no chat, nos comentários: eu aceito, eu volto. Ei, se prepara, porque é o melhor encontro da sua vida. Está prestes a começar o seu encontro com o Pai. Vamos lá. 1, 2, 3. Onde é que está a primeira vida?